Para finalizar, vamos ver um conjunto aqui de métricas chamado métricas orientadas a objeto. Então, além das métricas tradicionais da engenharia de software, tem algumas métricas que foram propostas mais recentemente para software orientado a objeto. Então, um conjunto aqui de métricas bem rápido também, que são basicamente 6 métricas que tem a ver com o conceito de orientação a objeto. A maioria delas foi proposta por CK, por Kidamber e Kemener, são os autores. Na verdade eles propuseram 6, mas aqui no slide eu coloquei só 5. Tem uma sexta aí que eu não coloquei nos slides. Tem mais um aí que tem no livro também discutido, que não é desse conjunto aí de CK, mas os conjuntos de CK são os mais conhecidos, por isso que eu coloquei em destaque. O livro também dá um destaque aí para o conjunto de CK, que é as métricas de Kidamber e Kemener. Vamos ver cada uma delas rapidinho aqui. Então são conceitos que envolvem orientação a objeto. Por exemplo, profundidade de herança. Então um conceito importante de orientação a objeto é herança. Uma classe herda de outra classe. E herança aumenta em complexidade, porque para você entender uma classe, se ela herda de muita gente, você tem que navegar pela hierarquia de herança para entender o comportamento global daquela classe. Então a métrica DIT, profundidade de herança, que no inglês Depth of Inheritance Tree, conta o número de níveis até você chegar à raiz. Então, quanto mais níveis até chegar à raiz, maior o DIT, maior a profundidade de herança, mais difícil vai ser você entender aquela classe. Então, só para representar aqui na minha figurinha, cada caixinha dessa aqui seria uma classe, esse triângulo relacionamento de herança. Então, eu tenho a raiz aqui com o DIT 0, se alguém herda da raiz tem um DIT 1, se alguém herda de alguém que tem um DIT 1, tem um DIT 2, assim por diante. Então, é a profundidade para chegar na raiz. Geralmente, uma coisa que confunde um pouco os alunos, eu considero que o DIT 0, como muitas ferramentas também consideram assim, é a classe Object, a raiz de toda a hierarquia de objetos. Então, se eu der um diagrama de classe na prova, por exemplo, é um exercício pedir para calcular o DIT, não tem nenhuma classe naquele diagrama que tem DIT 0, porque DIT 0 é reservado para a classe Object. Então, se a classe é pessoa, e pessoa não herda de ninguém, na verdade ela herda de Object. Então, DIT 0, a única classe que tem DIT 0 é a classe Object. Todas as classes do sistema têm DIT 1 ou mais que 1. Então, se eu pedir o DIT de uma classe, tem que lembrar que aquela classe ela não herda de ninguém, ela tem DIT 1 porque ela herda de Object indiretamente. De orientação a objeto, todas as classes herdam de objeto. Como é em Java, por exemplo, e como é o conceito de orientação a objeto no geral. Quanto maior a profundidade, mais complexo é aquela classe, porque você tem que entender a superclasse para poder entender o comportamento global. Outra métrica também envolve a herança, é a número de filhos. Eu coloquei a sigla ali que remete ao inglês, que geralmente é usada a sigla em inglês mesmo, que é o que tem nas ferramentas. No caso é NOC, Number of Children, que é o número de filhos. Então essa classe conta quantos filhos direto tem uma classe. Então a convenção que eu usei também, algumas ferramentas contam os filhos indiretos também, mas no meu caso aqui eu estou contando só os filhos diretos, que eu acho que é o mais comum. Então, por exemplo, essa primeira classe aqui tem 2 filhos, porque é esse filho aqui do lado direito e o filho do lado esquerdo. Tem um terceiro ali que na verdade é um neto, então não conta. Então só tem 2 filhos diretos. A classe do lado esquerdo não tem nenhum filho, a classe do lado direito tem um filho. E a última lá, que é a folha, não tem nenhum filho também. Então, NOC conta o número de filhos diretos. Então, não tem nenhuma classe aí que tem 3 filhos, porque tem mais aí, tem 2 filhos e tem um neto, mas o neto não é contado como filho. Essa métrica, no geral, ela é uma métrica considerada boa, quer dizer, quanto maior o número, melhor. Quer dizer que está fazendo reuso adequado. Então, se uma classe tem muitos filhos, ela não quer dizer que ela é mais complexa, quer dizer que ela está sendo mais reusada. Então, no geral, a métrica número de filhos é considerada uma métrica que quanto maior, melhor, porque indica que tem mais reuso ali por herança. Uma outra métrica também do conjunto CK, que mede acoplamento, essa aí chama acoplamento entre objetos. Na verdade, o nome original é acoplamento, ou coupling between object classes, termo em inglês. Então teria acoplamento entre classes de objetos, mas aí no comum as pessoas falam acoplamento entre objetos. É mais comum as pessoas falarem simplesmente acoplamento entre objetos, mas o nome original era acoplamento entre classes de objetos. Ela é bem semelhante à Fanout, ela conta, eu sou cliente e quantos outros métodos. Se eu sou cliente de muita gente, eu sou mais complexo. Então conta quantos outros classes são chamadas por uma determinada classe. É o conceito de Fanout, só que instanciado para a classe. Então, uma classe é cliente de quantas outras classes. Então, a gente pensar que isso aqui é uma associação na minha figurinha, então cada associação indica que
eu estou usando coisas de outra classe. Herança também é contado, agregação também é contado, composição também é contado. Então qualquer relacionamento da OML é contado como eu sou cliente daquela pessoa. Então se a classe A era da B, ela é uma subclasse de B, ela está usando coisas de B, então ela está acoplada a B, CBO no geral conta isso também. Às vezes varia de ferramenta para ferramenta, você pode chegar e falar, o professor falou errado que eu uso a ferramenta tal e a ferramenta tal não conta acoplamento como, ou herança como acoplamento. Então varia, depende da ferramenta conta, depende da ferramenta não conta, da disciplina vão contar. Então qualquer relacionamento é contado como acoplamento, seja herança, estou acoplado à superclasse, seja agregação, estou acoplado àquela classe parte, né, o todo está acoplado à parte, seja composição também o todo está acoplado à parte, seja associação ou dependência também está acoplado, dependência também. Quanto mais acoplado, mais complexo é, mais difícil de entender, mais difícil de manter no geral. Com essa métrica aqui, na verdade, métrica falta de coesão, perda de coesão, LCON, também é do conjunto de CK, que também é Kemmerer, mas é mais difícil de entender. Então, volta e meia as pessoas me perguntam sobre essa métrica, porque ela é um pouco difícil de entender só com os slides. Então, tem inclusive uma thread lá na página da disciplina, lá no Udemy, que explica um pouco dessa métrica, porque as pessoas frequentemente têm dificuldade de entender essa métrica. Eu tentei explicar, facilitar a explicação, usando esse desenho que parece uma carinha de um robô. Então, na minha figura, aí, o quadrado maior seria a classe, os círculos ali A e B são 2 atributos, os retângulos com bordas arredondadas, 1, 2, 3, são 3 metros. Então, vamos supor que são 3 classes, todas as 3 classes têm 2 atributos e 3 métodos. Só que a ligação entre atributos e métodos é diferente entre as classes. A setinha diz que o método usa o atributo. Então, na primeira figurinha ali, o método 1 usa o atributo B, o método 2 usa o atributo A e o atributo B, o método 3 usa apenas o atributo A. Essa que é a minha anotação aí. E o que é a métrica perda de coesão ou falta de coesão? Ela mede os pares de métodos que não têm atributo em comum, menos os pares de métodos que têm atributo em comum. Então você tem que pegar os métodos e contar par a par, combinação aí, tomar 2 a 2 e ver se eles têm ou não têm atributos em comum. Então o que é? Vamos ilustrar aqui usando a primeira figurinha ali. Então o método 1 e o método 2, então o par 1, 2, ele tem um atributo em comum que é o atributo B. Então ele é contado como um par de método que tem atributo em comum. O par 1, 3 não tem atributo em comum, porque o método 1 só usa o atributo B, o método 3 só usa o atributo A. Então o par 1, 3 não tem atributo em comum. E o par 2, 3 tem atributo em comum que é o atributo A. O método 2 usa o atributo A, o método 3 também usa o atributo A. Então a gente tem um par de método que não tem atributo em comum, que é o par 1, 3, onde o método 1 usa apenas o B, o método 3 usa apenas o A. Menos 2 pares que têm atributo em comum, que é o par 1, 2 e o par 2, 3. A soma daria menos 1, né? 1 menos 2 dá menos 1, só que essa métrica tem um porém que se der número negativo, arredonda para zero. Número negativo quer dizer não tem perda de coesão é igual a zero. Então, no primeiro exemplo aí, perda de coesão ou falta de coesão é igual a zero, porque um par não tem atributo em comum, 2 pares têm atributo em comum, 1 menos 2 dá menos 1, arredonda para zero, ou melhor, coloca zero se der valor negativo. Os outros é o mesmo raciocínio, então no segundo exemplo aqui, eu tenho 2 pares que não têm atributo em comum, que é o par 1, 2 e o par 1, 3, enquanto só tem um par que tem atributo em comum, que é o par 2, 3, que tem um atributo em comum A. Então 2 menos 1 dá 1. 2 menos 1, 1. Então LCON nesse caso é 1. No terceiro caso, não tem nenhum par que tem atributo em comum. Então são 3 menos 0, deu 3. Geralmente essa métrica aqui, quando ela é contada na prática, ela não considera método getSet, porque isso aumentaria muito a perda de coesão. Porque, obviamente, o método get ou o método set só acessa um atributo. Então ele não teria nada em comum com todos os outros métodos do sistema ou da classe. Então geralmente não é considerado método getSet. Se for der na prova, por exemplo, em algum exercício, um código de uma classe, pedir para vocês calcularem LCON, vocês vão desconsiderar métodos getSet, considerar apenas os métodos funcionais da classe, que não são os métodos getSet. É um pouco complexa essa métrica, depois você reflita um pouco sobre ela, porque realmente no primeiro contato assim, é um pouco difícil de entender. Depois vocês entendem, de preferência vocês usarem ela realmente, vocês aplicarem ela, tentarem aplicar no código,
Aí fica mais fácil entender como que funciona. Para finalizar, últimas duas métricas aqui, também sobre orientação a objeto. Métodos ponderados por classe, é uma métrica do conjunto CK, aqui da Berry Cameron. A ideia é contar o número de métodos de uma classe. É importante? Sim. Quanto mais métodos tem uma classe, mais complexa tem de ser essa classe. Mas só contar o número de métodos de uma classe não é tão significativo se você não tiver uma ponderação, porque pode ter uma classe com um método só, que é um método enorme, essa classe vai ser complexa, e pode ter uma classe que tem lá 5, 6 métodos, mas são métodos de uma, duas linhas só, métodos simples, e essa classe não é tão complexa. Então a ideia da métrica é você ponderar, é você pesar. E aí como que você pondera, como que você pesa os métodos? Uma sugestão é pesar por linha de código, uma possibilidade. Tem ferramentas que pesam por número de parâmetros do método. Um método que tem mais parâmetros é um método mais pesado que um método que tem menos parâmetros. Então se o método só tem um parâmetro, ele tende a ser simples. Se tem um método que tem 5, 6 parâmetros, ele tende a ser complexo. Então tem várias formas de ponderar. Os autores da métrica dizem que é para ponderar, mas não explicam uma única forma de ponderação. Pode ser por linha de código, é comum, pode ser por número de parâmetros, é comum, pode ser por complexidade ciclomática, também é comum você ponderar por isso. A ideia geral é que tem alguns métodos que são mais pesados que os outros, são mais complexos, e você tem que considerar essas complexidades do método, que de certa forma agrega complexidade à classe. A última, número de operações sobrescritas, é uma métrica que eu gosto muito, apesar de não ser uma métrica de CK, porque ela tem muito a ver com orientação a objeto. Então, a ideia de orientação a objeto é você escrever na superclasse e aí você herda na subclasse. Escreve uma vez, usa várias vezes por herança. Mas o problema é que muitas vezes você escreve na superclasse e sai reescrevendo na subclasse. Isso é considerado ruim, porque você não está reusando. A ideia de herança é você reusar. Se você herda e reescreve, você não está reusando. Então isso agrega complexidade ao seu código, porque você pode achar que o comportamento é aquele que está definido na superclasse, mas na verdade o comportamento foi mudado na subclasse, porque o método foi reescrito. Então isso aqui conta o número de operações que foi escrita na superclasse e que foi alguma vez na vida sobrescrita. Então se ela foi escrita uma vez, em algum momento ela foi sobrescrita, então ele é contado para aquela superclasse. Então a minha superclasse aqui chama A e ela tem 3 métodos. Um dos métodos foi sobrescrito em alguma subclasse. Então a classe A tem de número de operações sobrescritas. Quer dizer, tem um método ali que foi escrito e que foi sobrescrito em algum momento. Então conta na superclasse, escrevi na superclasse, esperava que esse método fosse reusado em vários lugares, mas em algum momento ele foi sobrescrito e não foi reusado como ele foi definido. Então esse é um problema talvez de herança, porque tem alguém que está herdando, mas não está usando como foi escrito, está tendo que reescrever. Então conta o número de operações em uma classe que são sobrescritas por alguma subclasse daquela classe. Seja subclasse direta ou seja subclasse indireta. Bem, isso também é uma tabela no capítulo 24. Na seção 24.4 tem 2 tabelas principais. Uma define as métricas tradicionais e a outra define as métricas de orientação a objeto. Então, essa aí seria uma tabela do livro que apresenta as métricas e explica as métricas de orientação a objeto, que está dentro da seção 24.4, porque a seção obviamente explica as tabelas.